Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje a gente vai falar sobre Cognitive Driven Development, CDD, Venus, scripts em Python e programando de maneira que eu considero mais adulta aí, né? O que eu quero dizer com isso? Um tempo atrás saiu um artigo que está aqui, ó. Saiu um artigo aqui na Nature sobre uma pesquisa que encontrou um gás chamado fosfina lá em Vênus e que isso poderia indicar no médio, longo, longuíssimo prazo, sei lá, alguma talvez pudesse indicar que existisse vida, algum tipo de vida naquele planeta, né? Inclusive, nesse momento que eu estou gravando, tem aqui essa nota grande aqui embaixo dizendo que tem alguma coisa que foi feita errada nessa, nessa pesquisa aí, né? E as conclusões serão provavelmente ou poderão ser diferentes aí. Só que aí nesse artigo eles linkam, né? Eles linkam aqui para um código escrito em Python. Tem esse script aqui, né? Um código escrito em Python para fazer uma análise que eu não entendo, né? Obviamente, porque eu não manjo de nada relacionado ao assunto quando pensa ali, né? Planetas, estrelas, astros, sei lá, esse tipo de coisa. Então, mas isso daqui é bem legal porque ele foi citado no Twitter, né? Por Paulo e Roberta lá do Hipsters.tech, né? Paulo fez uma thread ali brincando no Twitter sobre, olha, toma aí na cara a comunidade dev, né? Brincando, né? Ironizando. Olha um script linguição, mas olha o que essa linguiçona aqui gerou, né? Pode ter gerado de resultado aí para nossa vida, né? Para as descobertas do planeta, ou algo do gênero. E aí entrou na thread, né? Entrou aquela velha discussão de e cadê o clean code, né? Cadê os padrões de código de engenharia ou algo do gênero? Aí. E eu peguei para falar por quê? A tese de design de código que eu mais falo aqui no canal, né, e que eu acho, na minha opinião, obviamente aqui, né, que eu estou entendendo que é muito promissora para o nosso futuro, é que a gente deveria olhar para o nosso design de código pelo olhar do entendimento e não pelo olhar, né, de fazer um código que ele seja que a manutenibilidade venha do fato de você precisar alterar poucas partes daquele código quando apareceu a necessidade, né? Eu já gravei vídeo sobre isso aqui no canal, pelo menos eu acho, que é, né, você tem a linha de design de código que é mais aceita hoje em dia, eu quero escrever um código cujas alterações do futuro, quando eu for fazer essas alterações no futuro, eu não precise necessariamente, né, alterar 3, 4, 5 partes aí do meu sistema, né? Que consiga colocar mais um bloco ali, tudo meio que continue funcionando de maneira interessante. Enquanto que eu acho que uma tese mais interessante de design de código é você definir qual é um limite de entendimento por unidade de código e essa unidade pode ser, né, um arquivo com então você está no sistema orientado a objetos, nesse arquivo vai ter, né, que utiliza uma linguagem cujo paradigma é a orientação a objetos, é um arquivo com uma classe. Se for numa linguagem, né, que é mais híbrida, pode ser um arquivo, e aí vai ter classe e função, e aí você mede, acha um jeito de fazer uma medição por ali. Se for utilizando uma linguagem que é mais funcional, né, então você vai ter uma medição de entendimento baseado em funções, enfim. Mas eu acho que esse é o caminho, dado a minha observação e a pesquisa que eu faço hoje em dia, né? E aí entra sempre a pergunta, mas o que é entendimento? Eu tô aqui sentado no chão e meu pé tá dando cãibra aqui, que eu tô com a perna dobrada, né? Eu tô aqui em outro lugar gravando, já na casa da minha sogra, beleza? Eu vou achando um canto aqui e vou gravando os vídeos aqui pro canal. Só que aí entra sempre naquilo, né? O que é entendimento? Então aqui a gente tem, né, um monte de mulheres e homens cientistas aqui que entendem é, sobre o sistema solar aí, né, sobre achar vida em outros lugares ou algo do gênero. E eles têm agora que fazer, né, um código, uma linguagem, no caso aqui é Python, e tem que fazer um código para fazer uma análise, um script realmente aqui, né? E o que significa, né? Qual que deve ser o limite de entendimento para esse script? Será que deveria ter limite de entendimento? Então, e o que é entendimento? Dentro do CDD, né, que é o Cognitive Driven Development, a gente costuma dizer, né, que o seu código, cada unidade do seu código, então vamos supor aqui que um arquivo
escrito em Python aqui, nos scripts que necessitam serem escritos lá dentro da comunidade científica que está pesquisando vida em outros planetas. Então, imagina que para cada um desses arquivos, você precisa definir o que conta como o que a gente chama de Intrinsic Complex Point, que é o ICP aí, né? Que é o ponto de complexidade intrínseca, ou seja, é um item dentro do seu código que dificulta o entendimento daquilo. E lembrando que a teoria do CDD está inspirada na psicologia, que tem a teoria da carga cognitiva, que diz que a gente tem um limite muito, muito restrito de entendimento. Então, quando eu olho para o código, a métrica que eu geralmente utilizo, atualmente nos sistemas que eu participo, né, que eu tento desenvolver, né, parte de código aqui para o canal, que eu observo dentro do meu trabalho, ou algo do gênero, geralmente a métrica que eu utilizo eu tenho os ICPs que eu geralmente pego, branch de código, que conversa com complexidade ciclomática, acoplamento e passagem de função como argumento para o contexto de sistemas escritos em Java. Aqui no Python, nesse script, vamos supor que aqui no Python, como eu manjo pouco da linguagem, né, eu fosse fazer uma métrica inicial, que é a única coisa que contasse aqui, né, duas coisas que contariam como contagem de dificuldade de entendimento branch de código, vamos supor, né, que eu colocaria aqui branch de código, e sei lá, a gente poderia considerar que é a utilização, vendo aqui, né, de try catch. Mas tudo é branch, né, if, try, então branch de código, if, try, tudo entra, e vamos supor, sei lá, declaração de variável. Então, cada variável declarada conta um ponto de dificuldade de entendimento, e cada branch de código, né, cada if que você ache, cada try que você acha, except aqui no caso, ou algo do gênero, também conta ponto de entendimento. Geralmente eu sugiro que essa contagem seja baixíssima, porque o nosso limite, né, da teoria da carga cognitiva, a gente supostamente consegue colocar na nossa mente 7 mais ou menos duas coisas ao mesmo tempo quando a gente está processando alguma coisa, algum entendimento, né? Então eu geralmente sugiro 7 e isso faz com que as suas unidades de código fiquem com uma dificuldade de entendimento teoricamente baixa. Mas percebe que primeiro precisa definir o que é entendimento. Então aqui, para o Python, vamos supor que a gente poderia usar isso, né? O que conta como dificuldade de entendimento? Branch de código e declaração de variável. Se a gente olhar para esse arquivo aqui, provavelmente entre branches de códigos e declaração de variável, né? Só de if, aqui, ó, fiz aqui uma busca básica aqui que não está aparecendo, deu 49. Eu não sei quantos try, except, então tem muito mais de 7 pontos. A pergunta que fica será que a galera que está lá dentro considera que ter 50 ifs num código, né, ou seja, ter 50 pontos, é um código difícil de entender? Essa é a brincadeira, né? Entendimento é contextual. Então, por exemplo, para mim, que não entendo nada sobre o negócio que esse script está resolvendo aqui, tudo isso daqui para mim é muito difícil, né? Além da estrutura de código, eu não manjo nem do negócio que está sendo resolvido. Se eu manjasse do negócio, será que esses ifs seriam mais fáceis ou menos fáceis para mim, né? Será que se eu manjasse do negócio, as declarações de variáveis aqui, né, os comentários que foram deixados aqui nesse script, como é que eu interpretaria isso? Entendimento sempre é contextual. Por isso que você precisa definir uma régua de entendimento. E aqui, obviamente, a galera que fez esse script nem sabe o que, provavelmente nunca leram até teses talvez não, com certeza não leram, né, essa tese de design de código que eu estou falando para vocês, mas o meu chute se eles tivessem lido a tese do CDD, eles falariam assim, olha, aqui para os nossos scripts, as nossas contagens de ponto de complexidade intrínseca sei lá, só if. Vamos supor que fosse só if e declaração de variável. Duas coisas, geralmente uma métrica, ter pelo menos uma combinaçãozinha ali, né, de duas coisas é interessante. Então, você botou essas duas aí.
E quer saber de uma, gente? Para os nossos scripts aqui, o nosso limite de entendimento é de 200 pontos. Mas calma aí, 200 é muito. Mas galera, a gente manja aqui, né? De tudo que a gente está escrevendo, todo mundo aqui é hiper, mega, super especializado no negócio que a gente está resolvendo. Esse script que a gente vai rodar, né? A gente não tem nenhum interesse, né? A gente vai rodar agora, é pontual, serve para isso. E a gente não tem nenhum interesse em manter isso no futuro ou algo do gênero. Então, ó, são 200 pontos aqui, ó, 300, sei lá, 200 pontos de entendimento. Toca o barco, faz aí esse script e acabou. Então, isso não quer dizer que o código é ruim. Quer dizer que dentro daquele contexto foi feita uma definição do que era entendimento e aí o script obedece o limite de entendimento. Então, por isso que eu acho legal, né? Eu quis recuperar aí essa thread, fiquei aqui agora de manhã, né? Fiquei ali listando o feed de Paulo para achar o link para o artigo, tudo mais, né? Ao invés de ir no Google, nem sei porque eu fiquei vendo o feed ao invés de ir no Google. Mas, enfim, porque isso já apareceu anteriormente numa outra discussão no Twitter, quando foi mostrado o script relativo a algum processamento de dados da Covid. E aí teve essa mesma discussão, né? Mas olha que script ridículo, né? Não tem nenhuma prática de engenharia de software. E quando eu falo prática de engenharia de software que já está lá mesmo nesses livros mais antigos, né? Que teve pesquisa em cima ou algo do gênero. Eu não falo nem das práticas que são práticas mais da indústria. Eu falo práticas de engenharia de software que a gente aprende na universidade ou algo do gênero. Beleza? Que para mim são mais fundamentais do que geralmente as dos livros que a gente vê tem por aí. Só um adendo, né? De forma alguma estou desmerecendo as práticas de engenharia de software que a gente vê na universidade. Estou, na verdade, fortalecendo. Acho que aquelas são as que constroem a base para o que a gente faz depois, né? Então, lá na parada do Covid, teve isso também, né? Não, esse código não tem nenhuma engenharia, não tem nenhuma prática de engenharia de software, é muito mal escrito. Olha como ficou mais difícil de entender e tal, né? Essa frase, ficou mais difícil de entender, ela não pode ser falada se você não tem todas as informações do contexto. É a mesma coisa de você querer ter performance e tentar colocar, né, uma definição universal que vale para todos os contextos do que é você atuar em alta performance. Então, eu jogo a bola com os meus amigos aqui na quadra, aqui do prédio, né? E a galera dizer que eu jogo bem, quer dizer que eu performo bem no futebol, né? Aqui lá em Salvador fala no Baba, né? No Baba lá de Salvador. E isso nem é verdade também, né? Só para deixar claro. Mas se eu fosse jogar com outro grupo de pessoas, com jogadores melhores, a minha performance já ia cair. Contexto importa e muito. E o CDD, né, como tese de design de código, abraça isso, né? Abraça que o entendimento é contextual. Lembra disso. A galera que fez esse script é hiper mega especializada. É como se, fazendo um paralelo com o nosso mundo, acontece se você for olhar, né, muitas vezes, se eu fosse definir um limite de entendimento para projetos open source, eu seria mais flexível com o limite de entendimento de um projeto open source. E olha que o projeto open source, né, ao contrário desse script, obviamente, é um projeto que muitas vezes nasce, quando é um framework, por exemplo, nasce com requisitos de flexibilidade, então ele tem que usar construções da linguagem que permitam sim, né, peças serem alteradas daquele software sem necessariamente mudar o código lá dentro. Mas, independente disso, geralmente a galera que é os core committers do projeto open source são altamente especializados naquele negócio e tal. Então, as unidades de código ali poderiam, né, ter um limite de entendimento maior, porque só tem gente especializada. E aí, né, coisas acontecem na nossa cabeça quando a gente é especializado, gente, né? Coisas que para uma pessoa ocupam 3, 4 lugares no seu limite de memória de trabalho, né? Para outra pessoa vai ocupar muitas vezes um, porque ela já criou esquemas na mente e ela consegue, né, entender um determinado padrão de maneira muito mais rápida do que a pessoa que não é especializada. Então, o contexto importa e é muito legal analisar esse código pelo olhar do CDD, porque você olha aqui, ó, fala assim, Jesus, que bagulho é esse, né? Por sinal, tem aqui, né, nos comentários
Eu gosto de comentário no código, né? Então é um dos pilares aí de um dev ou de uma dev eficiente, é deixe dicas no código quando você não puder resolver com o próprio código. Então se você for olhar, né, tem um monte de if, não sei o que, né? Tem, sei lá, um monte de essas coisas aqui, né? UID, .ms, .entpos, call type, e aí tem uns valores aqui, né? Sei lá, se é um DA42 aqui, né? Uma antena e tal. Então tem um monte de coisa aqui, um monte de chamada de método aqui, né? Apply call, if, e, enfim, né? Se você vai olhar, né? Obviamente é um código que tem bastante branch de código, né? Bastante chamada de função aqui para alguma biblioteca, não sei se é padrão do Python, ou se não é, ou algo do gênero. Mas, de novo, se o limite de entendimento que foi estabelecido para esse código foi gigante, tá tudo bem. Não tem galho, entendeu? Não dá para bater o olho e falar, esse código está desrespeitando as métricas de manutenção do mundo. Primeiro que manutenção de software é um gargalo no mundo de desenvolvimento de software. Ninguém achou ainda o jeito, né? Você com todos os livros que são citados para falar mal desse script, né? Clean Code, Clean Architecture, Domain Driven Design ou algo do gênero, existe algum gap que ainda não foi fechado entre o que esses livros supostamente falam que você deve fazer para deixar o código bom e o código que é produzido pela indústria, né? Que tenta fazer sistemas que vão durar muito tempo, porque esses mesmos sistemas, pesquisa atrás de pesquisa, é informado que esses sistemas têm níveis de manutenção muito ruins, que o esforço para colocar novas funcionalidades, fazer alterações no código, receber novas pessoas nos times e tudo mais, ainda estão longe de serem aceitáveis, né? Então, acho que aqui era uma coisa que eu queria gravar para vocês que junta muito, né? CDD, que é a tese de design que eu considero hoje muito promissora, conversa com qualidade de código, que é a área da engenharia de software que mais me chama a atenção hoje em dia, né? A manutenibilidade dos sistemas e tudo mais. E eu acho que conversa com a versão mais adulta de um programador ou de uma programadora, a minha opinião, entender que o contexto importa muito para o tipo de código que você vai fazer e tenta tirar isso da mente que todo mundo tem que usar as mesmas práticas, todo código tem que ser escrito do mesmo jeito, independente do contexto, porque isso não se aplica à realidade, né? Que é o que eu estou tentando buscar quando eu falo mais de design de código e nessa tese que eu tento trazer aí, beleza? Mas bom, era isso que eu tinha para falar. De novo, né? Acho que enfim, depois tentem ler aí, né, um pouco do artigo. Eu li só um pouquinho e, obviamente, foi destruído, né? Cada palavra ocupa uma parte, um espaço do meu limite de memória de trabalho, né? Então, só de ler aqui sei lá, uma sentença, eu já tenho que parar e ficar aqui. O que significa isso? Continuo lendo, vou continuar lendo aqui, né? Porque eu não vou entender nada mesmo. Tenho que ler uma vez inteira, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes para alguma coisa fazer sentido aí para mim. Mas bom, era isso que eu tinha para falar para você hoje. Se você gostou, deixe um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixe aqui também, eu vou ter o maior prazer em responder para você. Era isso. Tchau.